ser família com você, tá? Que bom ser família com você. E isso é maravilhoso. E é sempre bom, né, quando a gente consegue contemplar essa família, ser feliz por estar junto. Porque existe um poder extraordinário na unidade. E que a gente começa a descobrir ao longo da nossa vida. Quando a gente é criança, eu já até preguei isso aqui, talvez, sei lá se vou pregar isso de novo. Quando a gente é criança, a gente não sabe o poder da unidade. A imaturidade é revelada exatamente em não reconhecer o poder da unidade. Quando você é criança, eu tenho duas filhas pequenas, elas querem tudo para elas, não é isso? Se eu vou no shopping, elas querem comprar todos os brinquedos. Se eu vou no restaurante, elas querem pedir o que elas gostam. Se eu vou na loja comprar roupa, elas querem comprar roupa para elas. Elas sempre estão olhando para o desejo pessoal delas, não é isso? Ela nunca pensa que tem pai e mãe, que tem conta para pagar. Por quê? Porque ela é criança. Criança só consegue enxergar a sua necessidade. Para ela, o mundo gira em torno dela. Às vezes eu falo isso com a Esté, que é um pouquinho mais velha. Eu falei, existe um mundo que não é só você. O mundo é muito mais do que você. O mundo não é você. A imaturidade é revelada quando a gente está vendo o mundo, só o nosso mundo. O mundo sou eu. É o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu quero, como eu vejo, é como deveria ser na minha ótica. Veja, quantas pessoas que nós conhecemos que não são crianças e que são imaturas, porque estão sempre achando que o mundo é dela. Ela fala assim, ninguém me ligou. Legal, você ligou para alguém? Não, o mundo não é só você. O mundo não é, ninguém me ligou, beleza, mas e você, ligou? O mundo não gira em torno de você. Ninguém orou por mim, tá bom, mas você orou por alguém? Ninguém me visitou, não, mas calma aí, não é só você que existe no mundo, existe um mundo além de você. Isso revela a imaturidade. Jesus, quando está na cruz, isso não tem nada a ver com eu preparei 2 mensagens, até agora eu não sabia qual eu ia pregar, e não tem nada a ver o que eu estou falando com as 2 mensagens que estão prontas, mas Deus sabe, né? Meu pai dizia assim, às vezes quem está apanhando não sabe que está apanhando, ou quem está batendo não sabe quem está batendo, mas quem está apanhando sabe. Às vezes eu nem sabia, meu pai nem sabia porque que eu estava brigando comigo, mas eu sabia porque que eu estava apanhando, né? Ele só fazia uma pergunta, e aí? Eu falei, não fiz nada. Ele, como assim? Às vezes ele nem sabia o que estava acontecendo e ele ia só provocando e eu me revelava, né? E Jesus na cruz levando os nossos pecados, ele faz a seguinte declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a única vez na Bíblia que Jesus fala meu. Por quê? Porque ele estava cheio de pecado, não pecando em pecado, mas levando os nossos pecados. E levando os nossos pecados, ele foi individualista, ele foi egoísta, ele sentiu o que a gente sente imaturo, pecado. Essa é uma revelação da nossa pecaminosidade. Agora, o resto da Bíblia, enquanto ele não está carregando os nossos pecados, ou efetivamente carregando os nossos pecados, ele diz Pai Nosso, ele diz nosso reino, ele diz nossa vontade, ele é coletivo, porque isso mostra a maturidade, né? O apóstolo Paulo em Efésios 3, também não vou pregar essa mensagem, já preguei aqui, você pode procurar lá na nossa biblioteca. Quando ele ora, ele fala assim: por esta causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família na terra. Ele ora por nós, ele não ora por ele. Ele uma vez nas epístolas ele cita que orou por ele, só uma vez. E ele fala assim: orei muito, 3 vezes em seu favor. Ele falou, orei 3 vezes por essa causa. E o Senhor falou, a minha graça te basta, ponto. Agora ele não ora mais por ele ora só por nós. Ele ora por nós em Efésios 1, ele ora por nós em Efésios 3, ele ora por nós em 1 Coríntios 14, ele ora por nós em Colossenses 4, ele ora por nós em Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4. Ou seja, ele está sempre orando por nós. Porque isso revela a nossa maturidade, quando a gente consegue parar de olhar para o nosso umbigo.
A gente começa a crescer, quer ver? Ó, a primeira decisão de alguém maduro é o quê? Casar. Quando você é maduro, você casa. E quando você casa, você faz o quê? Você abre mão da sua vontade. Deixei de ter vontade no dia que eu casei. Agora eu preciso, a minha vontade acabou. Eu quero comer tal coisa, mas a Kézia não gosta, ponto. Eu como o que ela gosta, e ela come o que eu gosto. Ela abriu mão de comer feijão marrom há 11 anos, quando a gente casou. Eu nunca disse para ela que a gente não podia comer feijão marrom, porque eu não gosto de feijão marrom. Pelo contrário, deixa eu melhorar. Eu não gosto de algumas pessoas fazendo feijão marrom. Por exemplo, a irmã Vera, ela pode fazer feijão marrom para mim todo dia que eu como. E eu comi vários feijões marrom na casa da irmã Vera. Mais dezenas, mas a irmã Vera. Mas aí tem feijão marrom que eu não gosto, mas eu como feijão preto todo dia. E no dia que eu casei, ela decidiu comer feijão preto. Eu nunca disse para ela que ela tinha que fazer feijão preto para mim, porque é maturidade. Maturidade está revelada nisso. E agora, tentando voltar aqui para o que eu ia pregar, né, existe esse poder extraordinário na nossa unidade, na unidade. E o mundo descobriu isso, as famílias descobrem isso com o tempo, as pessoas descobrem isso, as igrejas, as equipes esportivas, todo mundo que é bem sucedido, você vai encontrar unidade. Porque unidade é um princípio, unidade não é uma coisa espiritual apenas, ela é um princípio que rege o mundo. Você tem uma equipe esportiva, lá tem macumbeiro, lá tem espírita, lá tem o Vanderlei Luxemburgo, lá tem todo mundo, tem crente, no mesmo time. Se eles conseguem se unir em prol de algo, que eles conseguem, ganhar um campeonato, ser alguma coisa, pode ver, né? Eles vão ganhar, eles vão se dar bem. Agora começa a ter uma confusão. Olha só agora, vou falar do time do pastor Davi, que está enfrentando isso, né? O técnico anterior arrumou encrenca com 2 jogadores mais velhos. E qual que era o desejo, qual que era o problema? É porque os 2 jogadores mais velhos não estavam jogando. E o técnico anterior colocou 2 moleques para jogar. Aí qual foi a declaração do técnico ontem sobre tirar o goleiro menino e colocar o goleiro mais velho? Não sei se o pastor Davi viu ou se alguém viu aqui. Quem gosta de futebol deve ter visto. Ele falou assim: olha, tem coisas que só no futuro você vai entender. Ele quis dizer o seguinte: olha, você é melhor, mas eu preciso colocar o mais velho só para aplacar o ego dele. Ou seja, ele já está com um problema. Ele não vai gerar a unidade desse grupo, ele já criou um problema, por causa da imaturidade. Já voltei para o negócio, né? Para maturidade, não era para disso que eu estava falando. Eu estava falando das equipes bem-sucedidas, mas Deus está falando alguma coisa, né? Então, olha, uma equipe de futebol é bem-sucedida quando anda em unidade. Uma equipe profissional é bem-sucedida quando anda em unidade. A gente vive aqui na igreja sempre essa pergunta, as pessoas não acreditam, né? Aqui não, na nossa igreja isso não acontece porque os irmãos nos veem aqui, mas quando a gente sai para as reuniões em outros lugares, as pessoas costumam perguntar ao pastor Davi, que é mais experiente do que eu, sobre a nossa relação, né? Mas como é que pode? Vocês são assim, amigo mesmo? Sim. A gente foi tomar um café uma vez lá em casa, as famílias, e até a Dani falou: mas ele fala com você essas coisas mesmo? Aí eu falo: fala. Até a esposa dele estava duvidando da nossa relação. Ele falou: porque ele não fala comigo, então ele fala que você fala comigo. Eu falei: que coisa, né? Eu falei: então, é isso aí. Aí a Kézia falou: ele também não fala comigo, mas fala com ele. Eu falei: então, é isso. É de verdade. E não tem como dar errado quando é de verdade. Não tem como dar errado. E eu não estou falando ainda de nada espiritual, estou falando de unidade só. Veja, eu estou citando ambientes que nem citei a Bíblia ainda, nem citei um texto bíblico. Mas existem 2 textos bíblicos que para mim, eles são guias dessa unidade. Entre uma unidade genuína e uma unidade não genuína. É uma falsa unidade. Porque o risco que a gente corre com o tempo de vida é descobrir o poder da unidade e não viver a genuína unidade, viver uma falsa unidade. É tentar provocar uma unidade. E provocar essa unidade, que não é genuína, ela em algum momento vai dar errado. Veja, por exemplo, o time de futebol.
Esse time de futebol, ele era unido há 3 anos atrás, foi campeão de tudo que era possível há 3 anos e estava unido. Só que passou 3 anos, eles estão desunidos. Por quê? Porque essa era uma falsa unidade. Ela estava buscando algo e ela não era uma unidade completa. E a Bíblia tem esses 2 exemplos de uma falsa unidade e uma unidade genuína. E uma falsa vida de unidade que experimenta o poder, que experimenta os resultados, mas que em algum momento vai acabar, e essa genuína unidade que ela é eterna. E por que eu digo isso? Porque nós devemos viver a genuína unidade, não a falsa unidade. E aí eu quero voltar os seus olhos comigo para 2 textos bíblicos que estão, um em Gênesis no capítulo de número 11 e outro em Atos 2. Esses 2 textos, eles são textos pós-aliança. Como assim, pastor? Não é um acaso. Não é um acaso esses 2 textos terem sido construídos da maneira que eles foram construídos. Eles são construídos, e aí é no governo divino da Bíblia, tá? Nem Lucas pensou nisso, nem Moisés pensou nisso. Primeiro, porque Moisés não imaginou que Lucas existiria. Segundo, porque Lucas, quando estava escrevendo esse texto, não imaginou fazer um paralelo com Babel. Foi Deus, na sua construção, que gerou toda essa história. Porque olha o que acontece, Babel é o texto pós-dilúvio. A geração pós-dilúvio. O que nós temos no dilúvio? Uma aliança. Qual foi uma aliança? Uma aliança de sangue. Qual foi a aliança de sangue feita no dilúvio? A morte daquele monte de gente, Deus colocando um arco-íris no céu, dizendo assim: a partir de agora eu não executo mais homens por causa dos seus pecados. Não foi isso? É isso. Essa é a aliança do arco-íris. E em Atos 2, vem pós-aliança. 50 dias depois, para ser mais claro. O que acontece 50 dias antes de Atos 2? A morte de Jesus, o derramamento de sangue de Jesus, e Jesus declarando, e Deus declarando assim: olha, o sangue do meu filho já foi derramado, e a partir de hoje não precisa mais derramar nenhum sangue. Então temos 2 alianças, a aliança do arco-íris aqui, da morte de pessoas, e Deus declarando e reiniciando uma história por meio de Noé. E aqui, uma nova aliança feita em Jesus, Jesus derramando sangue, e uma nova história sendo escrita por meio da igreja. Tanto Noé como a igreja são um símbolo desse recomeço. Noé é uma família, a igreja é a família. Quem toma o nome, Paulo fala isso em Efésios 3, no capítulo 3, versículo 15. Toda a família na terra toma um nome, a igreja toma um nome agora. Você não é mais irmão do Zé, você não é mais filho da Maria, você não é mais neto do José, você não tem mais esse sobrenome agora. A sua família é essa aqui, essa é a sua família. Essa é a sua família que você vai levar para sempre, porque talvez o seu avô, o seu primo, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, ele não vai para o céu, mas esse irmão que está do seu lado vai para o céu. E mesmo que você viva 100 anos com essa pessoa na terra, você vai viver a eternidade com essa pessoa que está aqui do seu lado lá no céu. Então essa é a família da arca que vai viver para sempre, vai ser transportada para um lugar melhor, para uma herança melhor. Veja, é um paralelo incrível que o próprio Deus constrói, mas tanto aqui depois Noé, no pós-dilúvio, como aqui em Atos, tem semelhanças e diferenças, que geram a intervenção divina nos 2 casos. A diferença é que a intervenção divina em Babel, uma intervenção para que eles voltem ao propósito original. E a intervenção divina em Atos é para que eles mantenham o propósito original. Vamos ler o texto que eu quero caminhar com você nos 2 textos. Vamos lá. Gênesis 11, eu vou ler do 1 ao 9, a minha versão é a NVT. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu.
Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estava construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Agora vai lá para o primeiro livro. Aqui nós acabamos de ler o primeiro livro do Antigo Testamento. Agora nós vamos ler o primeiro livro do Novo Testamento, Atos, capítulo 2. Pastor, o primeiro livro do Novo Testamento não é Mateus? Não, Mateus, Marcos, Lucas são evangelhos. O Novo Testamento começa com Jesus. Agora estamos aqui na igreja. Então, o primeiro livro histórico, Atos 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Versículo 42, pula um pouquinho para frente. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens, e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Vejam, você não precisa ser nenhum especialista na Bíblia para perceber que existem muitas semelhanças entre o texto. Veja que existem pessoas, veja que existe até um elemento similar, fogo. O elemento fogo está nos dois textos. Tanto aqui em Babel, eles falam que eles construíam, eles falam assim, olha o versículo de número 3, vamos fazer tijolos e endurecê-los. Por quê? Essa edificação precisava ser testada, precisava ser forjada, era uma construção diferente do costume. Eles fizeram algo diferente, forjado no fogo. Então tem elementos semelhantes nos dois textos, mesmo sendo em épocas completamente diferentes. Tem o desejo, por exemplo, de tocar o céu, ou de ser tocado pelo céu. É muita semelhança. Mas essa unidade que está gerando essa intervenção divina em Babel, o Senhor Deus que se manifesta em Atos, também se manifesta em Babel. A diferença é que a manifestação de Deus em Atos é dizendo assim, em Babel é dizendo assim, olha, vamos intervir, porque eles descobriram o poder dessa unidade, só que eles vão fazê-la falsamente. Eles vão viver a unidade, e estão vivendo essa unidade de maneira falsa, não é genuína, mas isso é tão poderoso que vai gerar um resultado que talvez, e aí claro, pense aqui eu já estou colocando talvez por minha conta, porque quando Moisés escreve, ele escreve, é impossível que a gente consiga intervir, e nós sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode tudo, então nada é impossível para Deus, pela própria declaração do anjo Gabriel a Maria em Lucas 1:47, olha, nada é impossível, para Deus nada é impossível.
Então, uma declaração divina. E aqui Moisés, com a análise, fala: olha, o que Deus disse será impossível, é quase impossível. Ou seja, eles descobriram algo que fez o próprio Deus descer do céu e intervir. Só que isso não era genuíno, só que isso não era sincero do coração. E porque não era sincero do coração, a intervenção divina não é para interromper um plano, mas interromper um plano que não ia dar certo, interromper um plano que ia ser mal para as pessoas, interromper um plano que ia trazer dores para as pessoas, interromper um plano que ia ser, que traria um futuro de morte para aquelas pessoas. A intervenção divina em Atos é exatamente o contrário. É para trazer vida, é para trazer alegria, é para trazer a continuação de um plano que é um plano divino. Se em Babel a intervenção divina é para interromper um plano que geraria morte, em Atos a intervenção divina é para impulsionar um plano que traz vida, impulsionar um plano que traz alegria. E olha, nem todo plano que dá certo na nossa vida, nem toda unidade que você vive na sua vida, ela é de Deus. E ela vai trazer resultados de Deus. E em alguns momentos Deus precisa intervir em algumas unidades, justamente porque elas vão gerar morte. Tem amizade que a gente tem, que leva anos, que a gente está unido a essa pessoa há 50, 30, 40 anos, e gera morte. Tem lugares que a gente participa, que a gente visita, que a gente é unido a eles. Tem trabalhos que nós nos unimos, que nos trazem morte. Tem relacionamentos que nós nos unimos, que trazem morte. E às vezes nós estamos unidos. Nós estamos unidos por uma palavra, nós estamos unidos por um projeto, nós estamos unidos por um desejo no coração, mas vão gerar morte. Você já entrou num relacionamento que vai gerar morte? Eu já entrei. E muito relacionamento que no caminho eu vi uma intervenção divina. Deus me espalhou, Deus me separou, Deus me tirou daquele lugar que talvez, se eu não tivesse sido tirado por Deus, eu não ia enxergar. Aconteceu comigo. A minha estada aqui é porque Deus interviu. Porque no meu olhar, eu estava construindo uma torre incrível. Eu estava unido num projeto incrível. Por Deus, de Deus. Mas se Deus não intervém, foi uma intervenção totalmente divina, em diversas ações, para me tirar daquele ambiente que eu estava unido e que ia gerar minha morte, gerar a morte de pessoas que estavam comigo. E isso acontece até em projetos divinos na nossa vida. Isso acontece até em projetos que nós entendemos ser de Deus. Porque se você olhar bem, o interesse deles era um projeto divino, não era? Eles vamos chegar até os deuses. Vamos chegar até Deus, e aí Deus intervém. Agora, por que Deus intervém em uma para interromper, e por que Deus intervém em outra para impulsionar? Porque a intenção, elas são diferentes. Vamos ver, eu quero trabalhar com você esse paradoxo. Acompanhe comigo, Gênesis 11:8, você vai precisar ficar com sua Bíblia aberta ou acompanhar muito o texto, porque eu vou ler os dois textos aqui para te chamar a atenção. Verso 1 de Gênesis 11 diz assim: houve um tempo em que os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Quero chamar a sua atenção ao que está sendo falado aqui agora, olha, pelo autor do texto, por Moisés. Chegou um tempo em que todas as pessoas, elas falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Veja, numa multidão de gente, numa multidão de pessoas, todos falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Eles tinham a mesma forma, eles tinham a mesma forma, eles tinham a mesma comunicação, eles eram uniformes. Todo mundo falava igual, ninguém falava diferente. Usavam as mesmas palavras, e aqui o autor ele não está expressando apenas uma questão de linguagem, mas ele está indo além da linguagem, eles estavam juntos, conectados pela linguagem,
mas no profundo deles, eles estavam formados, formatados. E eu e você vivemos em um mundo que ele tenta nos formatar, é uma unidade formatada. Na sua escola, você vai se unir às pessoas se você for formatado do jeito deles, usar a roupa deles, falar a língua deles, andar como eles. Veja como o mundo está o tempo todo tentando nos formatar. Você acessa a rede social, ele vai falar: casamento é assim, acredite nisso. Aquele professor lá de geografia e história, que não é cristão, né? Os não cristãos, graças a Deus, não sofrem desse mal, mas os professores não cristãos, que tentam doutrinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, formatando um pensamento, formatando uma maneira de pensar. Você só pode pensar assim, você tem que ser assim, esse é o certo. Eles querem colocar todo mundo nesse mesmo bloco, e essa unidade é falsa. Essa é a falsa unidade, porque você pode falar a mesma língua, você pode usar a mesma palavra, mas você pode não estar conectado no mesmo propósito. E o problema de Babel é que a língua e as palavras que eles usavam tinham um propósito egoísta. O desejo era individual. Pode ter certeza que essa doutrinação, que essa uniformidade, ela não visa multiplicar, ela não visa a bênção de outros, ela visa o poder de um. Ela sempre se interessa em elevar um tipo de pessoa, e você conhece bem, é só conhecer a história e você vai ver que esse tipo de doutrinação, ela tem o interesse de consolidar um grupo específico. Esse tipo de unidade tem o interesse de levar um tipo de pessoa, apenas um grupo de pessoas a esse lugar. Então não é uma forma que abençoa, não é um propósito coletivo, é sempre individual, é egoísta. E quando você vai a Atos 2, você vê o versículo 7 e 8, você vai ver exatamente o contrário. O texto diz assim: muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Veja que a língua é diversificada, mas o propósito é para abençoar aqueles que não entendiam. Se aqui em Babel a língua era única, mas o propósito era abençoar um grupo específico, aqui em Atos 2 é um grupo específico com línguas diferentes para abençoar todas as pessoas. Aqueles que estão na volta ouvem aquele grupo de 120 falando em outras línguas, e eles ouvem, e eles são alcançados, e eles são abençoados. Aqui uma multidão fala uma língua, mas apenas um grupo específico vai ser exaltado, apenas um grupo específico vai ser elevado a um lugar. E você vai falar: como assim, pastor? Em nenhum momento o texto disse. Muito bem, se você lê lá na frente que eles vão ficar famosos, quem é que vai ficar famoso? Todo mundo pode ser famoso? Todo mundo é capaz de ser famoso? Todo mundo vai ter milhões e milhões de seguidores? Todo mundo vai ser apresentador de TV? Todo mundo vai ser presidente? Todo mundo vai ser governador? Todo mundo vai ser alguém influente? Não. Existe uma multidão para ser influenciada por um. Esse é Babel. Agora aqui é exatamente o contrário. São um grupo de pessoas que vão influenciar uma multidão, para que essa multidão, ela toda se influencie no mesmo propósito. Por isso eles falam línguas diferentes, mas o desejo é coletivo, o alcance é coletivo, as pessoas são abençoadas. Deixa eu te dizer algo: unidade não é forma, unidade é propósito, unidade não é formatação, unidade é intenção do coração, é o propósito do coração. Enquanto a unidade de Babel, todos falavam a mesma língua com um objetivo individualista, na unidade de Atos, todos falavam línguas diferentes, mas o objetivo era alcançar o maior número de pessoas. Se você está num ambiente que apenas um grupo de pessoas falam, se você está em um ambiente que você é obrigado a falar da mesma maneira, usar a mesma roupa, usar a mesma forma, isso não é unidade. A unidade é exatamente o contrário. A unidade não é a forma, a unidade é o propósito. Não é a roupa que eu uso, não é a maneira que eu falo, mas é o propósito que está dentro do meu coração.
E nós não estamos construindo um ambiente, irmãos, de forma. Nós estamos construindo um ambiente de propósito. Talvez você olhe para mim e não ache a minha roupa mais adequada, a minha maneira de falar mais adequada. Eu não me importo com isso. Se você estiver conectado em mim, pelo propósito que está no meu coração, isso é muito mais importante do que a maneira que eu falo, do que a maneira que eu me visto, do que as palavras que eu emprego, porque o que nos une é o propósito. Isso é poderoso. Eles falavam línguas diferentes, mas o propósito era muito maior. Por isso que as famílias, elas são o exemplo daquilo que Deus faz. Porque a família é uma representação de muitas gerações. O vô fala vos-me ser, o pai fala você e o filho fala VC. Mas todos têm um propósito de ser família. É isso, né? É isso. Então fala para quem está do seu lado, o que me une a você é o propósito. Você não precisa aceitar tudo que eu falo. Você precisa aceitar o propósito que nós estamos construindo. Isso é poderoso. Isso é muito maior. Isso é maior. Segundo, olha o verso 2, Gênesis 11. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície da terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Babilônia significa portal dos deuses, mas ela é reconhecida hoje com uma outra palavra, que é confusão. Ela não é reconhecida como portal dos deuses, que é o interesse da palavra. Ela se tornou sinônimo de confusão. Por quê? Porque mesmo que o sentimento deles fosse conectar-se aos deuses, o sentimento deles não genuíno, né? Um sentimento de chegar a um lugar alto onde os deuses estavam. O sentimento não era se conectar aos deuses, era de ser como Deus, era de chegar a Deus. Eles foram unidos por esse sentimento e separados pela confusão entre eles. E agora, sempre que a gente falar Babel e Babilônia, é um sinônimo de confusão. Ninguém mais olha e fala Babel ou Babilônia pensando, eles querem se conectar com os deuses. É um portal para os deuses. A gente pensa, é uma confusão. É uma confusão. A gente fala, essa nação é a Babilônia. Confusão. Esse lugar é uma Babilônia. Confusão. Em Apocalipse 18, 19, vai falar dessa Babilônia, que é o mundo que a gente vai, que a gente, graças a Deus, não que a gente vai ter subido para o céu, que vai estar estabelecido de maneira completa, que é a Babilônia. Agora, se você vai a Atos 2, agora no versículo 5 e 42, você vai ver também o oposto. Veja o 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus que se torna o lugar de paz. Ou seja, uma cidade que se torna um lugar de paz. Se Babilônia é confusão, Jerusalém é paz. E olha o verso 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Mas por que Jerusalém se torna um lugar de paz? Porque eles decidiram que Jerusalém seria um lugar de paz. Porque se o sentimento do coração daqueles homens de Babel era ligar a Deus, era ter um portal a Deus, isso se tornou uma confusão, porque foram guiados pelo sentimento. Em Jerusalém ninguém fica por sentimento, nós ficamos em Jerusalém por decisão, e a decisão gera paz. Eu sou casado, e eu vou ficar casado o resto da minha vida, e isso não é um sentimento. Isso é uma decisão, eu decidi. Isso quer dizer que mesmo nos dias em que eu pensar algo contrário, eu sentir algo contrário, eu quiser jogar uma bomba na minha casa, a minha decisão me impede. Eu decidi, e quando eu decidi, isso traz paz para o ambiente em que eu estou. Jerusalém era uma cidade que agora estava cheia de gente de muitos lugares, mas por causa da decisão dessas pessoas de estarem lá, de muitos lugares, de lugares diferentes, ela se torna um lugar de paz. Porque unidade não é sentimento, unidade é decisão.
Eu decidi me unir aos irmãos, e isso traz paz. Eu decidi me unir a você, e isso traz paz. Eu decidi me unir ao pastor Davi como pastor dessa igreja, e isso me traz paz. Ao pastor Will, à missionária Letícia, isso traz paz. Não há paz em um lugar de sentimento, há paz em um lugar de decisão. E a unidade só é experimentada na decisão. Por isso que a gente fala tranquilamente, você nunca vai sentir de ir para um lugar. A maior mentira gospel que existe é essa: eu ouvi Deus falando para ir para outro lugar. Se Deus falar algum dia para alguém sair de uma igreja para outro lugar, eu falo que é mentira, é o capeta, não é Deus. Porque se Deus falar isso, Deus é injusto, começa por aí. Porque como é que Deus vai falar para alguém sair da minha igreja, que eu sou pastor, que eu estou trabalhando, que eu estou jejuando, então Deus é injusto. E Deus não é injusto. Se sentir no coração, também está errado. Agora, você tem que ser um homem e mulher de falar, eu decidi. Isso traz paz. Porque ninguém é obrigado a ficar em um lugar, a gente é obrigado a decidir. Isso é decisão. A unidade é uma decisão, eu decidi me unir. Ponto, está no meu coração acima de qualquer coisa. Essa é uma decisão, eu decidi, acabou. Acabou, simplesmente assim. Isso vai guiar enquanto essa decisão. O máximo vai acontecer eu falar, igual quando eu decidi sair de São José. Eu reuni a minha liderança, sentei todo mundo, setembro de 2018. Falei assim, gente, acabou meu tempo. Simples assim. Lembra que há 9 anos atrás eu falei para vocês que em 9 anos eu ia ficar aqui? Então deu 9 anos. Decidi, acabou. Eu não senti, eu não ouvi uma voz do céu, eu decidi. Depois, para onde eu fui, aí é outra história. Mas quando eu entendi que tinha acabado, eu decidi e falei. Mas aconteceu isso? Não. Mas o bispo? Não. Mas a igreja? Não. Mas a gente? Não. Eu decidi. É maduro, é unidade, é o que une. Eu me uni numa palavra há 11 anos atrás, eu falei, eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Ninguém me obrigou, não tinha uma arma na minha cabeça dizendo, fala isso. Eu não preciso casar se eu não quiser me unir a uma outra pessoa, mas eu não preciso nem falar essas palavras se eu quiser. Mas na hora que eu falei, eu decidi. E ponto. E aí a unidade vai gerar a paz. Você precisa decidir. Unidade não é sentimento, você nunca vai sentir estar unido ao Vinícius. Eu nunca vou sentir, eu preciso me unir ao Vinícius. Não, eu decidi me unir ao Vinícius. Eu decidi me unir ao Jó. Eu decidi me unir à Tati. Eu decidi. Acabou. Eu nunca vou sentir amor. Eu vou decidir. Eu nunca vou sentir perdão. Eu decidi. Ponto. Eu decidi. Aproveita que hoje é dia dos namorados e fala uma palavra bem romântica para sua esposa agora, para o seu esposo. Eu decidi ficar com você. Isso é a prova, maior prova de amor, é falar isso, eu decidi. Decidi. Isso aí. Terceiro. Olha o versículo 4 de Gênesis 11. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Veja, olha o desejo do coração deles. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O desejo de ser famoso e não ser espalhado é um desejo egoísta. É um desejo individualista. É um desejo que olha para os seus próprios interesses e não para o interesse do outro. E isso, irmão, é natural para quem é simpático. Todo simpático, no fundo, é individualista. Porque a simpatia é uma expressão daquilo que eu quero que os outros vejam, não daquilo que eu sou. A simpatia é a conversa com alguém na minha ótica, no meu foco. Lá no treinamento de Sérgio é aprender, né? É o foco no outro. Isso é simpatia. Agora, a unidade não é simpática.
para viver unido não é simpático. Não existe simpatia na unidade. Você não espere um ambiente de simpatia onde você vai ser simpático sempre. Vai ter dia que você vai não ser simpático. Você precisa não ser simpático para ser unido. Quando vocês casarem, quem não é casado, vocês vão entender isso. Tem dia que não dá para ser simpático. E nem pode. Tem dia que você precisa ser empático. E qual é a diferença entre a simpatia e a empatia? A empatia é o foco do outro. Eu não sou capaz de enxergar o mundo pelos seus olhos. Eu sou capaz de enxergar o mundo pelos meus olhos. E eu posso achar um monte de coisa, mas eu nunca serei capaz de enxergar como você. Eu sempre vou ser capaz de enxergar como eu. E olha a beleza de Atos 2, olha o verso 44. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Sabe por que tem gente que não é capaz de viver em unidade? Porque ele é simpático. E simpático não produz unidade. O que produz unidade é empatia. Porque em alguns momentos, irmão, você vai falar besteira, eu vou falar besteira. Em alguns momentos eu vou errar, você vai errar. Em alguns momentos eu não vou estar agradável, você não vai estar agradável. Mas nós vamos nos manter unidos, entendendo que aquele dia você não está legal. E que eu não preciso fazer nada, eu só preciso sentar e ouvir. Mas o simpático, ele senta e quer falar. Não é isso? Pastor Davi tem dia que chega e eu vejo que ele não está legal. Eu falo da gente que a gente gasta mais tempo que com as esposas, né? Então é mais fácil falar do tempo que eu gasto com o pastor Davi do que o tempo que eu falo que eu gasto com a Kézia. Então, tem dia que ele não está legal. E eu vejo que ele não está legal. E quando ele não está legal, eu não fico, e aí, está tudo bem? E a Dani? E os meninos? Poxa, vamos tomar um café? Vamos comer um negócio? Quando eu vejo que ele está ali, ele chega e começa, ele cumprimenta, ele começa, eu fico quieto. Ponto. Porque tem dia que não tem que falar, você tem que estar ali. Tem momento da nossa vida que você não tem que abraçar, olha, puxa, não, você só precisa abraçar, você não precisa falar nada. Você só precisa distribuir. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, nada era como se fosse dele. Tem crente que nunca convidou um irmão da igreja para ir comer na sua casa. Ó. Foi você, Vinícius? Gente, o Vinícius precisa almoçar hoje, alguém leva o Vinícius em casa. Aí, ó. Deus está falando, né? Tem crente que nunca chamou alguém para almoçar fora, nunca levou alguém para jantar, mas leva o chefe. Mas por que a gente leva o chefe para almoçar e jantar? Porque a gente tem uma expectativa. Isso é simpatia. Quando a gente leva o irmão, a gente não tem expectativa nenhuma. O que o irmão pode me dar quando me convida para almoçar? Trabalho. Só isso. Eu dou trabalho para ele, né? Só isso. Mas isso é a igreja. Isso é família. Quando eu fui no parque com as meninas sexta-feira nas férias, último dia de férias, fui no parque com as meninas. Irmão, é terrível. Os brinquedos de criança, turma da Mônica. Mas pega as fotos, você vai ver a minha cara. Eu estava emocionado com a super montanha-russa Horácic Park? Claro que não. Claro que não. Mas uma eu fui com a Esté, outra eu fui com a Elis. E eu estava sendo empático. Eu estava emocionando elas. Não é o meu interesse, é o interesse delas. Não é o que eu sinto, é o que elas sentem. Levanta a mão, grita. Ei, ei. Mas um pai vai ser um bom pai, não é quando ele é simpático, é quando ele é empático. Por que está cheio de pai ruim? Porque é um bando de criança. Os pais não são maduros, são crianças, tanto quanto as outras crianças.
tanto quanto os seus filhos. E para ser pai, você não pode ser infantil, você precisa ser maduro. Você não olha os seus interesses, você olha o interesse do seu filho. Você não sente a sua dor, você sente a dor dele. E a empatia é o foco dele, é o olhar dele. Às vezes a Kézia fala isso comigo, né? Que é normal, eu também erro. Eu erro mais que os irmãos, na verdade, né? Às vezes eu falo assim, ela tem 3 anos. Quer dizer, eu brigo com elas, falo alguma coisa assim, aí ela lembra, né? Você já tem 35, elas têm 3, é verdade. Elas ainda, o mundo delas é esse. A Elis, para ela, todo mundo é tio e tia. E às vezes eu falo assim, não é tio, filha. Mas é o mundo dela. Deixa ela chamar. Tio, tia, tio, pastor Davi, tio, não sei o quê. Tio e tia. Isso é empatia. Aproveita e olha para alguém e chama ele para almoçar hoje, vai? Não, hoje não, pode ser domingo que vem. Faz assim, domingo que vem. Hoje é dia dos namorados, vou te dar esse desconto. Pode me chamar para almoçar domingo que vem. Eu estava ali no café e estava olhando. Todo mundo sentou com a sua família, ninguém sentou com alguém diferente. O que adianta a gente fazer café na igreja para você sentar com a sua família? Sério, me fala aqui, sério. Por que você saiu de casa, tomou café na igreja para sentar com seus irmãos? Com o seu marido, com a sua esposa? Não faz sentido. Você faz isso todo dia. Você vem na igreja, não é para você sentar do lado do seu marido e da sua esposa. Quando você vai no GCL, não é para você chamar os seus parentes que crente. Quando você vai, convida alguém para almoçar, não, vou chamar para almoçar hoje alguém. Chamar a Eliana, o Daniel. Chamar o Daniel Júnior. Não, ele já faz isso todo dia. É chamar alguém diferente. Né? O Simone e o Cleiton vão chamar a Andréia e o Marcos. Ela é irmã dela, ela já faz isso em qualquer ocasião. Ser unida é chamar alguém que ela nem conhece. É encontrar alguém no meio do final do culto e falar assim, hoje você vai almoçar na minha casa. Hoje não, estou dando uma colher de chá. Domingo que vem. Num dia à noite. Chama alguém. Eu amo almoçar com algumas pessoas. Tem gente que eu tenho prazer de estar, que nem é peso. Às vezes a pessoa chama e fala, isso aqui não é peso. Que não tem nenhum peso ir na casa de algumas pessoas. Minhas crianças brincam, a conversa é legal. Isso aí não faz diferença, isso não tem nenhum peso. Agora tem lugar, tem comida, que eu como não é porque eu gosto, eu como porque eu amo a pessoa. Pode ficar tranquilo que todo mundo aqui eu gosto da comida. Estou falando de outros lugares que eu vou. Não aqui eu estou em casa. Verso 3 de Gênesis 11. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes está esperando simpatia para ter unidade. Eu me simpatizei com essa pessoa. Irmão, você nunca vai simpatizar com essa pessoa. Eu sou chato para chuchu. Eu sou chato, você não me conhece. Eu sou chato. Chato. E dobra a chata. Eu sou chato. Não é verdade? A Eliana está confirmando ali, ó. Eu sou chato, você também? Então achei que você estava falando de mim. Que bom que você está falando de você. Posso confirmar. Mas então eu sou chato. Tem dia que eu não estou legal. Tem dia que eu não quero. Quer dizer, ontem eu estava voltando da casa da Lu, aí chegou em casa, ela falou, eu falei um monte de coisa, você não falou nada. Eu falei, você falou? Falei. Eu não respondi? Respondeu, mas não como eu queria. Eu falei, eu sou chato. Tem hora que eu vou responder como você não quer. Tem hora que eu não vou responder. Tem hora que eu não vou fazer o que você espera. Mas você tem que me amar. Já diria o Baby. Você tem que me amar. Fala para quem está do seu lado, isso é bom de falar. Você tem que me amar. Você tem que me amar, você não tem escolha. Eu tenho 35 anos, para eu jubilar falta 35. Você tem que me amar. Não, mas o senhor vai partir antes, fica tranquilo. Não, brincadeira. Vai não, o senhor é novo.
antes de eu jubilar, não. Versículo 3: começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com torre que chega até o céu. Veja que o desejo do coração deles é um desejo cristão, entre aspas, religioso. Vamos tocar o céu, vamos abrir uma porta para os deuses. Essa é uma frase religiosa. Vamos para a igreja, vamos para o culto, são frases religiosas, mas não são espirituais, não necessariamente é espiritual. E unidade não é religiosidade, unidade é espiritualidade. Olha para Atos 2, olha a diferença. Eles adoravam juntos no templo diariamente. E pode parecer, quando eu leio o templo, um negócio religioso, mas isso aqui é altamente espiritual, já vou te explicar. Eles reuniam-se nos lares para comer e partir o pão. Comer não é religioso, é espiritual. Você quer ver um crente? É na hora da comida. Veja a fila, experimenta passar na frente de um crente, aí você vai ver a espiritualidade ou a religiosidade. Safado, está na minha frente, curou fila. Partiam o pão com grande alegria e generosidade. Você já pensou isso, irmão? Que a gente pensa partir o pão numa coisa bonita, mas imagina a religiosidade. Olha por essa ótica religiosa e espiritual no partir do pão de 5 pães e 2 peixes para uma multidão. O religioso se revela: Senhor, o que é isso para toda essa multidão? Deixa só para nós, divide aqui entre a gente, já vai ser pouco, só vai dividir com todo mundo ainda. Lá na casa da minha avó, Glória, ela tem 6 filhos, mais 6 esposas, 12, ou marido e esposa, né, tia Solimar. Então são 12 homens e mulheres, maduros, adultos. Mais 20 netos, 32. Mais ela, 33. Mais os convidados que meu tio e meu pai nunca foram lá sem levar a gente, 50. E a minha avó sempre cozinhou. E a minha avó sempre serviu todo mundo. Davi foi lá algumas vezes, o Dali eu sei que foi algumas vezes e foi servido para minha avó. Estou falando deles, Daniel já deve ter ido também, que eles iam para concílio essas coisas com eles, e eles carregavam lá para a casa da avó. E aí aí você vai ver foto deles lá na casa da minha avó. E aí quem é que serve minha avó? Irmão, quando eu era criança é desesperador. Eu sou um dos últimos da fila, porque eu sou um dos mais novos. Aí você vai olhando ela servindo todo mundo, você fala: não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar. Porque eu sou criança, imaturo, mas nunca faltou. Por que nunca faltou? E pelo contrário, sempre sobrava para mim. Sobrou salada, eu era o comedor oficial de salada. Porque eu gosto de salada, e todo mundo... Agora, limpa isso aí. Vó, estou cheio. Não, come tudo. Acho que ela achava que eu passava fome no campo missionário e mandava eu comer. Come tudo, nunca faltou. Mas a minha imaturidade olhava pelo meu desejo, e a maturidade dela olhava pela multiplicação. Porque é exatamente isso, a espiritualidade, ela está revelada exatamente aqui. No momento em que eu sou generoso, no momento em que eu partilho, no momento em que eu distribuo. Porque quando eu distribuo, quando eu partilho, quando eu sou generoso, eu não estou buscando o meu interesse, estou buscando o interesse do outro. Quando eu retenho, eu busco o meu próprio interesse. O que é o mais fácil eu fazer? Eu não dar. Se eu não dou, quando eu olho para a minha conta, não vai dar. Mas quando eu falo não vai dar para dar, eu estou pensando em quem? Em mim ou no outro? Por que tem tanta gente que não é dizimista e ofertante na igreja? Porque ele é imaturo. Porque ele está olhando o seu próprio interesse, está falando: eu sou capaz de administrar, eu sou capaz de fazer, eu preciso pagar as minhas contas. Deu ruim, religioso. Quando ele percebe que é na generosidade, que é na distribuição, que é na partilha, eu não posso convidar essa pessoa para ir lá na minha casa, porque minha casa é simples. Ele está pensando o que ele vai pensar da minha casa. Isso é egoísmo. Quando eu levo a pessoa para a minha casa, independente da minha condição, eu sou generoso.
Eu adotei uma frase do pastor Davi. Ele fala, toda a visita que a gente faz, ele fala assim: repara em tudo, não comento nada. Não repara. É óbvio que a gente vai reparar. Mas ninguém vai reparar. Quem é maduro vai reparar pensando: está bagunçado. Você vai na minha casa, é criança, casa de criança, vai ter Lego na janela, vai ter... Não tem jeito. Não tem jeito, todo mundo trabalha, todo mundo tem atividade, todo mundo tem um monte de coisa. Se você pensar em não levar alguém na sua casa, porque a sua casa vai estar bagunçada, nunca ela vai estar arrumada. Porque você nunca vai se sentir apto de receber. Mas a beleza não está no que eu sinto a meu respeito, mas em partilhar o que eu tenho. Imagina se o menino que tinha 5 pães e 2 peixes falasse assim: isso aqui não é suficiente. Mas ele deu. Quem falou que não era suficiente era o religioso do discípulo. O menino deu. O menino deu, entregou. E isso é suficiente, partilha aí. Eu fico imaginando Judas, Pedro, João distribuindo os pães e pensando: caramba, hoje nós vamos passar fome. E depois voltando 12 cestos cheios, um para cada. É Deus falando assim: irmão, partilha. A espiritualidade é exatamente isso. A religiosidade, ela pensa: vamos fazer, vamos abrir uma porta, vamos fazer algo extraordinário, mas no fundo o interesse é pessoal. A espiritualidade, ela diz assim: vamos partir, vamos dividir, vamos ser generoso, vamos desfrutar da comunhão. Isso é mais, irmão, muito mais gostoso do que comer picanha na minha casa, é comer ovo com você. Eu não como picanha em casa, tá bom? Até porque não é minha carne preferida. Eu prefiro costela, fraldinha, vazio, que não existe corte vazio, né? Aqui na região. Eu prefiro. Quer fazer um churrasco que me agrada? Fraldinha. E a fraldinha talvez seja a carne mais barata dessas aí. Mas não é isso que me agrada. Não é a carne, não é o churrasco, não é o almoço super preparado. Pode ser um café preto com pão na chapa. Se tiver com você, é muito melhor. É melhor dividir um café preto com pão na chapa com o pastor Davi do que comer sozinho. Quando eu estou sozinho, eu nem como. E ele também. Mas quando a gente está junto, a gente arruma um lugar para comer. Porque é muito mais gostoso. É muito melhor. É muito mais agradável. Isso é a espiritualidade. A espiritualidade está revelada nisso. Eles tinham tudo e estavam o tempo todo juntos. Tem gente que não tem prazer em estar com os irmãos. Irmão, por que eu estava chorando aqui? Não é porque eu ia pregar, é porque eu estava feliz por estar aqui. Quando estava terminando aqui, eu li a mensagem do presbítero Daniel, que ele queria que eu mandasse a mensagem para a gente mandar para o Gessel, e eu ainda não sabia qual ia pregar. Aí eu olhei a mensagem e eu pensei: que cara chato, está mandando mensagem, eu não sei, já falei que não vou pregar. Mas eu falei: que alegria ter o presbítero Daniel me falando isso. Ele está ansioso por receber a mensagem. Aí fiquei feliz. Na imaturidade eu ficaria triste, mas na maturidade fiquei alegre. Chorei por uma besteira, porque eu estou com ele. Isso é maravilhoso. Estar com você é extraordinário. E já estou chorando de novo, porque isso é espiritualidade. Às vezes a gente está esperando uma picanha para ser espiritual, e às vezes é um arroz com ovo a espiritualidade, não é? Não preciso arrumar minha casa para chamar o pastor. Irmão, não arruma não, senão eu nunca vou na sua casa. Estou arrumando minha casa desde que eu casei, e ela nunca está pronta. A alegria é exatamente isso, é compartilhar da arrumação da sua casa ao longo dos anos. Eu já fui em casa de gente de um cômodo, eu já almocei com gente em restaurante chique, eu já almocei com gente em restaurante pobre, eu já comi carne nobre, já comi carne de segunda, mas nunca é o que eu como, é sempre a companhia que está comigo. Isso é espiritualidade, isso é unidade. Aí a Kelly me quebra, né, tocando a musiquinha aqui. Não, pode continuar, aí é que eu vou chorar mesmo. Olha o verso 3 de Gênesis 11. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo.
Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Os habitantes de Babel falavam muito. Venham, 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 venham. Falavam demais. Estava o tempo todo dando ordem. Venham, façamos, vamos fazer, vamos endurecer, vamos construir. Agora veja o 47 de Atos 2. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Em Atos 2, 42 a 47, você não vê o povo de Deus falando nada. Com exceção, em Atos 2, com exceção da pregação de Pedro, você não vê o povo de Deus falando nada. Em todos os evangelhos, se você condensar todas as palavras de Jesus, a pregação de Jesus, você vai achar ali 24 horas de palavra de Jesus, seguida, que dividido aí em cultos, daria um mês mais ou menos. Agora, Jesus viveu 3 anos e meio. O que Jesus fez durante 3 anos e meio com discípulos e multidão e povo e um monte de gente? O que ele fez? Comeu, dormiu, andou, visitou. Os religiosos olharam para Jesus e falaram assim: esse cara é um glutão, um comilão. Toda hora que a gente vê ele está comendo na casa de alguém. Era o que eles faziam, era o que Jesus fazia, gastou a vida dele comendo na casa dos outros. Na última hora de vida, Jesus manda os discípulos achar uma casa e preparar um jantar. Já pensou? Hoje é o meu último momento com as pessoas, o que eu vou fazer? Vou viajar, vou visitar, vou em tal lugar, eu quero conhecer o mundo antes de morrer. Jesus falou: quero comer com vocês mais uma vez. Porque isso é a unidade. A unidade não é a pregação, a unidade é a vida. A unidade não é o que eu falo, a unidade é o que eu vivo. Eu posso pregar aqui um monte de unidade, eu posso falar aqui da Bíblia. Se isso não é verdade, se a minha vida não exala isso, e de novo, se eu não me alegro em estar aqui, não adianta. Por que uma vez me perguntaram assim: Samuel, por que você acha que deu certo o seu ministério em São José? Foi simples. Cheguei em São José, comprei um lugar no cemitério, uma casa, fiz filho. Eu disse para todo mundo assim: eu vou morrer aqui, a minha vida está aqui. Quando eu decidi sair, eu estava enrolado. Eu tenho que vender um apartamento, eu tenho que vender meu lugar no cemitério. Aí eu venho para cá, a minha vida aqui, eu não penso em outra coisa que não seja aqui. Sabe, depois eu mudar, que pode acontecer, vai ser por outros motivos, por uma decisão do bispo, de Deus, minha. Mas eu hoje, acabei de falar, minha vida está aqui, 35 anos. Se eu ficar aqui 35 anos, vou estar feliz demais. Estou com gente que eu amo, estou com amigo, estou com família, gente que eu tenho prazer. Eu não me sinto nem um pouquinho pesado em estar aqui pregando. Por isso que eu fico aqui pregando 1 hora, compartilhando. Por isso que eu tenho prazer em estar com os irmãos. Por isso que eu falo: me chama para um café, me chama para um almoço. Não é peso para mim, é um prazer. Prazer receber você, prazer conversar, prazeroso, porque essa é a minha vida está ligada à sua vida, e a unidade é isso. A gente fala assim: eu quero viver em unidade, eu quero ter unidade com os meus irmãos. Quer ter unidade com alguém? Viva com essa pessoa, chama ela para um almoço. Está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu a mensagem? Resuma a mensagem desse dia e você não lembrar de nada, chama alguém para almoçar. Não hoje, domingo que vem. Chama alguém para jantar, chama alguém para tomar um café. Pastor, não consigo fazer nada disso. Divide o que você tem, não precisa fazer nada especial. Melhor almoço é aquele que você não está programado.
Você não programou nada e você foi almoçar. Esse é o melhor almoço. Não precisa fazer nada especial. O que você come? Jeremias, uma vez eu fui almoçar já está fazendo tempo que eu almocei lá em Jeremias. Está na hora de almoçar de novo, hein? Ia almoçar, falei, Jeremias, vou almoçar na sua casa. Falei com a Solange, quero comer o que você come. Nada de especial. Irmão, que coisa maravilhosa. Mas Solange fez tanta coisa gostosa. Bacalhau para mim era comida de gente rica. Tinha tanto bacalhau. Falei, o Jeremias deve estar supervisor aqui no negócio. Mas aí o Jeremias contou um segredo para mim. Compra num lugar especial e tal. Fiquei pensando, que legal. Aí fez como é que é o nome do negócio que eu sempre esqueço, Jeremias? A couve. Como é que é o nome? Nós temos um prato especial lá. O específico, que é a couve com um molhinho. Não é um nome? Não tem um nome? Isso. Fufu? Isso. Porque não é o bacalhau o segredo. O segredo é o fufu no bacalhau. Coisa linda. É isso, irmão. É o que ele come. Eu não fui lá para comer o que eu como. Eu não vou na sua casa para ter unidade com o irmão esperando que o irmão faça o que eu gosto. Mas se quiser fazer o que eu gosto, tudo bem. Mas pode fazer o que você gosta. É a maravilha de comer tomar um suco de limão com uma esfirra fresquinha. Que a irmã Irene fez esses dias lá, né? Cheguei lá, tinha uma esfirra dela. Quem fez? Fui eu. Olha que coisa extraordinária. Dá para levar um lanchinho, não? Aí levei um lanchinho para as meninas. Não chegou nem em casa. No caminho da escola para casa já tinha acabado. Porque o que você come, a alegria é compartilhar a vida. E unidade não é a palavra, não é a pregação, é a vida. Porque tem dia que você não vai falar nada. Tem dia que você não precisa falar nada. Tem dia que você só precisa viver. Tem dia que você precisa estar junto. Tem dia que você não tem nada para falar, mas você tem você. A sua companhia é suficiente, né? Aquele dia que você chega em casa cansado e que tudo que você quer é encontrar o marido, a esposa, o filho, a filha, só encontrar. Você não quer falar, você quer estar junto. Aquele dia que você quer o abraço do amigo, porque isso é mais extraordinário. Unidade é isso, a igreja tinha isso. Agora olha a resposta de Deus. Eu concluo assim: se em Babel as línguas são confundidas para que eles não se entendam, na igreja as línguas são estranhas para que todos se entendam. A igreja é o lugar exatamente para que a gente fale diferente. Porque se todo mundo falar diferente, alguém vai se unir a nós na nossa diferença. Essa é a beleza da igreja. Eu falo assim, pastor Davi fala diferente, Letícia fala um pouquinho mais calma, Will fala sorrindo. E lindo. Isso, e quando o Will sorri, esses dias eu estava agoniado que o Will fala cara. Eu falei, eu estou ficando velho mesmo. Que se eu estou bravo, se eu estou agoniado porque o Will está falando cara, é porque eu estou velho. E eu fiquei tentado a falar, Will, para de falar cara. Fiquei tentado. E lá no profundo eu falei, eu vou marcar com o Will, trocar uma ideia, dar um feedback. Will, diminui um pouquinho. Na hora o Espírito falou assim, que legal. Você, quando era jovem, falava cara. Eu falei, é verdade. Aí não falei nada. E tomara que ele não pare de falar de cara. Porque quando ele fala cara, alguém fala, eu falo cara. E aquele diferente se conecta a ele. E quando eu não falo, alguém que não fala cara se conecta a mim. Alguém de cabelo branco se conecta ao pastor Davi. Olha lá. Já se conectou. É isso. Essa é a beleza. A diferença une. Se no verso 8 de Babel eles são espalhados pelo mundo com o propósito de se distanciarem, no capítulo 8 de Atos eles são espalhados pelo mundo com o propósito de serem um. Deus nos espalha às vezes para a gente ser um. Às vezes nós somos espalhados na cidade para que a gente seja um. Às vezes o Senhor nos espalha no culto em pequenos grupos. Ah, pastor, mas no GECEL eu tinha unidade com esse grupo. A gente precisa espalhar, porque quanto mais GECEL espalhado e multiplicado, mais a gente vai ser um.
Quando a gente pensa, não, vamos ficar aqui, a gente está sendo Babel. Mas quando a gente pensa, vamos multiplicar o nosso grupo, vamos colocar gente em cada lugar, a gente está falando como a igreja primitiva, que foi espalhada, mas era um. Quando em Babel a construção de um edifício é parada, porque ia tocar o céu, na igreja uma construção é impulsionada, mas com o céu dentro dela. A edificação da igreja tem sido impulsionada. Babel foi parada, porque ia tocar o céu. Nós somos impulsionados, porque já tocamos o céu. É o céu que nos toca. Se em Babel o Senhor desce para enfraquecer, na igreja o Senhor desce para nos empoderar. Isso é unidade. E eu quero hoje com você encerrar essa mensagem em unidade. E como é que a gente vai ser um hoje? Simples. Eu quero que você hoje saia do seu lugar, ache alguém que você não conhece. Pastor, agora é que a maturidade é revelada. Porque o mais novo da igreja, a pessoa mais nova, ela não vai sair do lugar. Os irmãos estão chegando agora, o amigo, os mais novos, eles não vão sair do lugar. Porque de fato eles estão novos. E nós, os mais maduros, quem é mais forte na fé é que vai sair do seu lugar, vai achar alguém, vai orar com essa pessoa, vai dar um abraço, vai talvez sentir no coração de chamar para tomar um café, para participar do seu GECEL. Essa é a beleza. E o Will já mandou no grupo aqui, que ouviu a mensagem. Resposta do Will no grupo dos pastores: muito boa pregação, cara. Pastor, eu e o missionário Letícia não estão com a gente porque estão com Covid e estão em casa, né, descansando. Mas está tudo bem, está tudo bem. Muito bom. É isso. Vamos fazer isso? E eu quero antes de você sair do seu lugar, vamos fazer outra coisa. Primeiro você vai mandar uma mensagem para alguém, igual o Will me mandou. Manda uma mensagem para alguém que não está aqui, que você quer declarar o seu amor por essa pessoa, que você sentiu a falta dela. Manda um WhatsApp agora para essa pessoa. Fala assim: olha, puxa, eu te amo tanto, é tão bom ser família com você. Você é o mais maduro, você está aqui nessa manhã. Manda uma mensagem para essa pessoa, como um filho mais velho: te amo tanto, que saudade. Talvez essa pessoa venha à noite, né? A irmã Martede mandou cedo: pastor, hoje eu não posso ir, ela é minha irmã mais velha, né? Minha mãe, hoje eu não vou de manhã, vou à noite. Eu falei: vem sim. A Kézia e as meninas vêm de noite. Então, talvez essa pessoa não esteja aqui porque ela vem de noite, mas uma mensagem é legal demais. Manda uma mensagem para alguém: te amo, senti sua falta, queria te dar um abraço, almoça comigo. Isso aí, 2 minutinhos para você mandar uma mensagem.